Vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu propósito. Eu tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo estão vivendo exatamente isso sem perceber. Talvez você acorde todos os dias com aquela sensação de que está vivendo no piloto automático. Você trabalha, faz as suas obrigações, cumpre a sua rotina, mas no fundo existe um vazio, uma inquietação, como se alguma coisa estivesse faltando. Você sente que nasceu para algo maior, mas não consegue entender exatamente o que. Ou talvez você até saiba o que gosta de fazer, mas acredita que aquilo nunca poderia se tornar parte da sua vida. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final, porque o princípio que eu vou compartilhar com você mudou completamente a forma como eu enxergo o propósito, o trabalho e a vida que Deus sonhou para nós. E para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Souza. Eu estou aqui para ajudar almas a encontrarem o seu propósito. Aqui no canal nós falamos sobre crescimento espiritual, cura emocional, identidade em Deus e tudo aquilo que pode te ajudar a caminhar com mais clareza na direção daquilo que Deus colocou dentro de você. Hoje eu quero te ensinar um princípio que eu aprendi enquanto eu fazia um exercício muito simples. Eu gosto muito de escrever e sempre que começo, uma nova fase da minha vida, eu pego um caderno e começo a colocar no papel aquilo que eu sonho viver. Não estou falando apenas de metas financeiras ou profissionais, estou falando da vida que eu gostaria de construir. Como eu gostaria de trabalhar, como eu gostaria de acordar todos os dias, que tipo de pessoas eu gostaria de servir, que tipo de ambiente me inspira, o que realmente faz meu coração viver. E foi durante esse exercício que eu encontrei uma frase que dizia: percebi que a minha missão de trabalho não é separada da vida que eu quero viver, mas sim a ferramenta para construí-la. Quando eu li essa frase, eu parei por alguns minutos, porque ela resumiu algo, que Deus já vinha trabalhando no meu coração há algum tempo. Quantas vezes nós acreditamos que existe uma separação entre a vida que sonhamos e o trabalho que fazemos, como se de um lado estivesse o nosso propósito e do outro apenas as obrigações da vida. Como se primeiro precisássemos sobreviver para depois um dia viver aquilo que realmente amamos. Mas será que Deus criou você para viver dessa forma? Eu comecei a perceber que muitas pessoas nunca pararam para responder uma pergunta muito importante: como eu realmente quero viver? Não é quanto dinheiro você quer ganhar, não é qual cargo você quer ocupar. Estou falando da sua vida. Como seria um dia perfeito para você? Você gosta de ensinar? Você gosta de escrever? Você gosta de criar? Você gosta de cuidar de pessoas? Você gosta de viajar? Você gosta de estudar? Você gosta de construir projetos? Porque existe uma diferença enorme entre escolher uma profissão e construir uma vida. E quando você não sabe qual vida deseja construir, qualquer caminho parece confuso. É por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas escolheram uma carreira sem antes descobrir quem são. Nunca desenvolveram autoconhecimento. Nunca observaram, quais talentos Deus colocou dentro delas. E nunca perguntaram quais situações fazem seus olhos brilharem. Nunca perceberam quais problemas elas sentem alegria em resolver. Apenas seguiram o fluxo, fizeram o que esperavam delas e anos depois olham para a própria rotina e sentem que perderam alguma coisa no caminho. O autoconhecimento é uma ferramenta extremamente importante na descoberta do propósito, porque Deus não criou todos iguais. Existem pessoas que nasceram para liderar, outras para ensinar, outras para criar, outras para acolher, outras para comunicar, outras para organizar. E quando você tenta viver a vida de outra pessoa, você acaba se afastando daquilo que Deus preparou para você. E foi aí que esse exercício começou a fazer sentido para mim. Porque em vez de escrever apenas objetivos, eu comecei a escrever a vida que eu gostaria de viver. Não a vida perfeita, mas uma vida coerente com aquilo que Deus colocou dentro de mim. E percebi uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que eu gostava de fazer apontava para a mesma direção. Não eram sonhos separados. Eles faziam parte da mesma missão. Talvez você também precise fazer esse exercício.
pegue um caderno, escreva tudo aquilo que você ama fazer. Escreva os ambientes onde você se sente vivo, viva. Escreva os assuntos sobre os quais você consegue conversar por hora. Escreva aquilo que você faria mesmo se você não recebesse por isso. Escreva quais pessoas você sente alegria em ajudar. Escreva quais problemas você gostaria de resolver no mundo. Depois olhe para tudo isso com calma. Você pode descobrir que existe um fio ligando todas essas coisas. Muitas vezes pensamos que propósito é encontrar uma resposta pronta, quando na verdade o propósito também é perceber os padrões que Deus já deixou na nossa história, os talentos que você desenvolveu, as experiências que você viveu, as portas que se abriram, as dificuldades que você superou, tudo isso pode fazer parte da construção da sua missão. E existe uma pergunta que eu quero deixar para você. Será que você está tentando encaixar o seu propósito em uma vida que nem faz sentido para você? Ou será que chegou a hora de construir uma vida onde o seu propósito tem espaço para florescer? Porque essa foi a maior mudança que aconteceu dentro de mim. Eu percebi que a minha missão não precisava competir com a vida que eu desejava construir. Ela era justamente a ferramenta para construir essa vida. Quando isso fez sentido para mim, muita coisa mudou. Passei a olhar para os meus talentos de outra maneira e passei a entender que servir pessoas também pode acontecer através das habilidades que Deus me deu. Passei a enxergar que propósito não é viver dividido entre aquilo que eu amo e aquilo que eu faço. O propósito acontece quando essas duas coisas começam a caminhar juntas. Então, eu quero deixar um desafio para você. Ainda hoje, pegue um caderno e escreva: não tenha medo de sonhar, não tenha medo de colocar detalhes. Pergunte a si mesmo como eu gostaria de viver, como eu gostaria de trabalhar, que impacto eu gostaria de deixar nas pessoas. Quais talentos Deus colocou em mim? De que maneira esses talentos podem servir alguém? Faça esse exercício em oração e permita que Deus vá trazendo clareza ao seu coração. Muitas vezes a resposta que você procura não está longe, ela está escondida em coisas que você sempre amou, mas nunca valorizou. Se esse vídeo falou com você, deixe aqui nos comentários qual foi o maior insight que Deus trouxe ao seu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém que também está buscando descobrir o seu propósito. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui nós caminhamos juntos em direção à cura emocional, ao crescimento espiritual e à descoberta do propósito que Deus preparou para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e eu te encontro no próximo vídeo.